Olá, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de curtir, compartilhar, ligar o sininho, porque vamos ter mais coisas vindo aí pela frente. Estamos aqui essa noite para conversar um pouco, trazer para vocês uma iniciação, uma conversa, um bate-papo sobre o universo da perícia, como o enfermeiro se enquadra nesse universo da perícia, tá? Quero já, primeiramente, agradecer as pessoas que estão colaborando aqui comigo, tá? Eu tenho aqui, em minha companhia, Matheus Castro, que é o produtor, e Mel Gonçalves, minha estagiária, futura jornalista. Me acompanha também minha sócia parceira, Juliana Roen, que irá se apresentar logo em seguida. Sejam todos bem-vindos. Começamos. Olá, Joana Souza, boa noite, seja bem-vinda. Bem, eu coloquei um pouquinho para vocês, contando sobre a minha história, tá? Eu tenho 18 anos de carreira de enfermagem, passei pela assistência, pela clínica cirúrgica, eu tenho 8 anos de centro cirúrgico, fui coordenadora de CME, trabalhei com padronização descritiva, trabalhei com tradução, transcrição de GMDN. Para quem não sabe, GMDN é um padrão internacional de descrição de material hospitalar e tem uma grande bagagem aí na parte de auditoria de regulação, tá? Até o início desse ano, de 2025, eu trabalhava com auditoria de regulação sênior, que é o que todo mundo sabe, fazer o papel da operadora, o papel de vilão da operadora é a auditoria de regulação, né? Fazer contato com os médicos, cirurgiões, e nesse contato, nesse intermédio, enxugar, tirar o máximo que for possível para gerar lucro, para que a operadora deixe de gastar, né? E, em contrapartida, a adequação dos materiais do OPME, dos procedimentos que estão sendo solicitados. Com essa expertise que o tempo me deu em trabalhar com essa habilidade de discutir com os médicos, discutir procedimentos, discutir materiais, a utilização, para que serve cada coisa, entender como funciona, não só o processo jurídico, não só o processo cirúrgico, mas também o processo técnico e administrativo ao qual tudo isso se refere, né? Com toda essa bagagem que eu adquiri ao longo dos anos, eu parti para esse universo da perícia de enfermagem. Isso eu falo para vocês que é um universo extremamente novo, tá? É algo que está começando agora, que ainda não tem uma exposição, uma expansão grande o suficiente no mercado. Por quê? Porque o universo jurídico não conhece a atuação da enfermagem como assistência jurídica, tá?
Então, qual que é o objetivo aqui do nosso grupo? Patrícia Almeida, boa noite, seja muito bem-vinda. A maioria do magistrado, dos advogados, não conhece a atuação do enfermeiro no ambiente de direito, né? Então, o que acontece? Tudo é chamado, todo evento adverso que acontece na assistência médica é denominado por convenção como erro médico. Mas, na prática, nós, profissionais que vivenciamos o dia a dia dentro de um hospital, dentro de uma operadora, dentro de uma área administrativa, dentro de uma área regulatória, nós sabemos que quem participa, quem atua diretamente, né? Quem atua ativamente com a prática da assistência médica é a enfermagem, né? Nós sabemos na prática. Luana Moraes, boa noite, seja bem-vinda. Marta Santos de Freitas, seja muito bem-vinda. Então, estamos falando aqui da atuação do enfermeiro dentro da prática assistencial. Nós que trabalhamos em especialidades, tá? Vamos dizer assim, eu tenho experiência com centro cirúrgico e central de materiais, recuperação anestésica. Quem tem experiência com UTI, com pronto-socorro, pronto atendimento, com oncologia, nós sabemos e conhecemos na prática que... Flávia Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Nós sabemos na prática que quem atua diretamente, quem atua ativamente com o paciente é o enfermeiro. Então, o meu questionamento fica aqui, é o seguinte, por que a prática assistencial é do enfermeiro e a perícia é delegada ao médico? Esse é o questionamento que eu trago aqui para todos essa noite. O médico, como nós, enfermeiros, sabemos, o médico é quem prescreve, o médico é quem diagnostica, e o médico é quem trata da doença. Quem cuida do doente? Quem administra? Quem está lá para ver, acompanhar sinais vitais, qualquer intercorrência, é a equipe de enfermagem. E por que nós não dominamos esse espaço dentro do ambiente jurídico? Porque ninguém sabe, tá? Então, o que acontece? Nós criamos, eu fiz o curso em fevereiro de 2025, em janeiro de 2025, eu me desliguei da operadora de saúde da qual eu trabalhava e decidi me dedicar totalmente à área de perícia. Mas não é um caminho fácil, como todo mundo pensa, como todo mundo diz, tá? Existe um caminho, um passo a passo para nós, enfermeiros, entrarmos dentro do ambiente jurídico. E é isso que eu venho trazer para vocês. Primeira coisa, nós precisamos criar um grupo conciso, um grupo concreto e um grupo atuante que leve ao ambiente jurídico, que leve ao magistrado o conhecimento da nossa função como dentro da assistência de um hospital, de uma clínica, ou enfim, tá? Porque o que acontece? O juiz, ele estudou. Carla Zarzar, muito boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre a atuação do enfermeiro dentro do ambiente hospitalar. E por que o juiz não sabe o que a gente faz? Porque nós não nos colocamos no nosso lugar. Tá? Simples assim. Por que quando acontece de entrar um processo para o juiz, onde ele tem que julgar um erro médico,
por exemplo, uma administração de medicamento que foi diluída de uma forma errada. Por que ele chama o perito médico e não o enfermeiro? Porque ele tem aquele conceito de que o enfermeiro está no hospital para funcionar com a agulhinha e pendurar um sorinho quando você está passando mal no pronto-socorro. É essa visão que o magistrado, que os advogados têm da nossa função. Porque para eles, quem avalia uma conduta assistencial é o médico. E a gente sabe que na prática, quem não está lá, DEA 4084, seja bem-vindo, uma boa noite. O advogado, o juiz, ele não sabe quem é que prepara aquela medicação que o médico prescreveu. Quem é que troca aquele curativo no horário que o médico indicou? Quem é que está a cada 2 horas olhando a ferida, o sítio cirúrgico, para ver se está tudo ok naquele paciente pós-cirúrgico? Tá? Então, por que nós não estamos lá? Por que o juiz não nos vê como perito? A parte complicada não é fazer o curso. Cursos de perícia judicial tem inúmeros. Bons, médios, caros, bonitos, glamurosos, excelentes. Tem uma variedade incrível de cursos disponíveis no mercado, tá? Aí você entra no curso que você acha, que você julga legal, que você viu ali na internet, esse curso é para mim, eu achei bacana, gostei, acho que combina com o que eu quero fazer, se enquadra com a minha vontade de atuar nisso, e você faz o curso, recebe um certificado, pega aquele certificado, e aí? O que eu faço com isso? Essa é a principal questão. Joey Ribeiro, muito boa noite, seja bem-vindo. O que eu faço com esse certificado em mãos? Porque nós compramos um curso de perícia. Nós aprendemos o que é um perito, o que ele faz, o que é um assistente técnico, o que é o juiz, o que o juiz faz, o que o advogado faz, o que são as partes, o que é um processo, o que é uma petição. Legal, a gente recebe um certificado, e aí? O que acontece? É a partir daí que nós vamos conversar, tá? Por isso nós juntamos um grupo de peritos que estudaram, que fizeram o mesmo curso na mesma época e criamos um pequeno grupo para discutir essas questões. Você está fazendo a sua inscrição? Como você fez? Você está sendo chamado? Você já foi abordado de alguma forma? Tem algum advogado conversando com você? E a gente começou a perceber que fazer o curso de perito, ter a certificação, não te garante nada. Você tem que saber como dar os próximos passos. E é isso. Eu recebi ontem, vocês podem ver aqui, tá? Tá atrás de mim, coloquei. Quem quiser, quem me segue no Instagram já acompanhou a minha história hoje. Quem não viu, vai lá e veja. Matheus, por gentileza, coloque aí o meu endereço para o pessoal me acompanhar e ver como tem sido essa minha jornada dentro da perícia. Eu recebi essa homenagem por ter sido uma das peritas de formação deste curso específico, que é um excelente curso que eu recomendo. Um curso muito rico, que é aplicado por uma enfermeira, uma pessoa que sabe, que conhece o nosso dia a dia. Mas como eu cheguei a essa nomeação? Em menos de um mês. E eu vou contar para vocês esse passo a passo,
tá? Antes de eu dar continuidade com essa nossa história, eu vou chamar a nossa colega Juliana Roen, que também é perita, também está atuando nessa área. Ela também vai se apresentar e a partir daí nós vamos tocar com essa parceria. Juliana, boa noite, seja bem-vinda e se apresenta aí para o pessoal. Bom, boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Só um momento. Estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo... Ah, estão me ouvindo? Beleza. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? A gente vem planejando aí há bastante tempo, eu e a Ju, como se fosse um sonho sendo realizado, né? A gente vem buscando aí esse diferencial, que é atuar como perito judicial. E a gente achou no início, particularmente, né? Somos duas Julianas, né? A gente pensa, fala bastante, e a gente pensou no início que a gente não teria assim tanta reciprocidade, né, com relação aos profissionais de saúde. Antes de começar a falar um pouquinho da minha história, eu quero pedir desculpa para vocês da minha ausência no grupo, porque eu peguei uma pneumonia, fiquei internada e recebi alta ontem. E a minha voz também ainda não está 100%, mas estou melhorando a cada dia. E por isso que eu fiquei um pouco ausente, né? A gente estava tentando fazer aí os materiais com frequência para que vocês pudessem estar aproveitando mais e tirar as dúvidas de vocês, mas basicamente esse era o momento que a gente queria, né, se reunir com vocês para justamente explicar, né, qual é o projeto do grupo. Bem, pode botar, Matheus, a apresentação, por favor? Então, eu vou falar rapidinho para vocês, tá? Porque o conteúdo é excelente que a Ju trouxe. Eu só vou contar um pouquinho, como eu não posso falar muito, então eu vou só contar um pouquinho para vocês, um pouco da minha história, e espero que vocês se inspirem, não na minha história, mas na arte visual, que a gente também vai falar sobre isso, tirar boas fotos, né? Para o seu currículo ficar melhor, porque isso também faz parte do processo para a gente poder divulgar o nosso trabalho de forma adequada. Olha como é que eu estou agora, não estou mais loira, meu cabelo cresceu, mas depois que eu pintar de novo, eu vou fazer, né, outras fotos melhores. Então, vou contar um pouquinho, rapidinho, para vocês, um pouquinho da minha história, como a gente chegou até a carreira de perito judicial. Pode passar, Matheus. Bom, vamos lá. Beleza, obrigada. A gente agora tem esse projeto, né? Eu e Juliana, essa parceria aí para a gente instruir novos profissionais de saúde para serem peritos judiciais. A gente sempre pensou assim, né, que a gente tinha mais para poder alcançar, sabe? Às vezes a gente, enfermeiro, nós somos muito desvalorizados. Eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação de constrangimento, enfim, ou não foi reconhecido no trabalho, viu outras pessoas sendo promovidas e você, com toda a sua capacidade, teoria e técnica, acabou não sendo, enfim, a gente vê isso no mundo corporativo principalmente, então a gente começou a planejar isso, né? A gente começou a gerar uma certa insatisfação nossa por falta de reconhecimento, então a gente começou a trabalhar em cima disso, a entender que a gente poderia mais, né, para que a gente poderia alcançar novos objetivos, né, plano de vida de carreira, né, muito melhor
porque a gente merece. Né? Então, assim, a gente estudou bastante. É claro que a gente está aqui para somar, o grupo é justamente para isso, é para unir forças, tanto enfermeiros quanto profissionais de saúde em geral. A gente precisa, eu sempre falo, né? Juntos somos mais fortes. Né? Acaba sendo um pouco repetitivo, mas porque, infelizmente, a área da enfermagem acaba não sendo unida. Por quê? Eu não sei. As outras áreas, medicina e até o próprio direito, existe um certo corporativismo. E a gente não quer fazer isso, a gente não quer passar essa visão, porque a gente tem muito preconceito com isso, né? Com pessoas que fazem isso, com profissionais, enfim. Então, a gente quis um diferencial e a gente focou nisso. Né? Então, eu criei uma empresa, né? Um CNPJ que trabalha com perícia judicial para a gente poder fazer as análises técnicas. A Ju depois vai explicar para vocês como é, porque o perito tem duas vertentes, né? Ou você trabalha com a justiça gratuita nos estados, ou você trabalha como analista técnico prestando serviço para os advogados. Tá? Então, a gente teve esse pensamento de montar um CNPJ justamente para ministrar cursos e fazer auditoria, né, que a gente já trabalha como auditora também, e fazer as perícias judiciais. Eu sou formada em 2005 na Universidade Gama Filho. A gente gosta muito de falar, né, de onde a gente se formou, principalmente que a Gama Filho tem uma história muito linda e que, infelizmente, né, acabou. Então, eu fui uma das últimas turmas antes da falência, né, acontecer, e me formei lá em enfermagem, aquele antigo diploma ainda em enfermagem e obstetrícia, mas não segui a carreira da obstetrícia. Fui para a atenção básica, foi meu primeiro trabalho. Eu engravidei na faculdade e as coisas nunca foram muito fáceis para mim. E aí, quando meu filho tinha 2 anos, eu já era formada e ninguém me dava emprego. Normal, né? Quem nunca passou por isso? E aí eu fui para Rio das Ostras para morar com meu pai é separado da minha mãe, e lá, por ser uma cidade pequena, a gente acreditava que eu ia conseguir, né, um emprego, uma colocação profissional, e aconteceu. Eu busquei na Secretaria de Saúde, fui várias vezes lá, me apresentei para a chefe de enfermagem, porque eu sempre fui, né, bem descolada, gostei de falar, enfim, e consegui o meu primeiro emprego na Clínica da Família, e posteriormente fui levada, né, por osmose para trabalhar com doenças infectocontagiosas e infectoparasitárias, inclusive o HIV e a AIDS, e as doenças não, que agora é infecções sexualmente transmissíveis. Beleza, pode passar, Matheus. Obrigada. E aí, logo depois, por conta de ser um trabalho assim bastante cansativo para mim, exaustivo, eu quase não tinha planejamento de vida, né? Lá na prefeitura, quando eu trabalhava, não tinha plano de carreira. E eu sempre fui muito ativa, sempre quis, né, crescer e tal, aprender coisas novas. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, João Vitor já era maiorzinho, meu filho. Meu filho hoje tem 21 anos, ele tinha 6 anos, e aí eu voltei para o Rio com uma oportunidade de trabalhar como gerente em uma ONG, né? E aí foi quando eu comecei a ter gosto de olhar as entrelinhas, de gostar de escrever, gostar de ler, ministrar treinamentos, liderar a equipe, e aí as coisas foram acontecendo. Na minha vida foi tudo muito assim, sabe? Eu fui aproveitando as novas oportunidades. Eu vou beber aqui um pouquinho d'água, gente, que eu ainda estou tossindo um pouquinho por conta da pneumonia, ainda estou tomando medicamento. Falei que ia falar um pouquinho, já estou falando pra caramba. Mas, enfim, e aí eu sempre fui buscando, né, crescimento, e lá eu aprendi muita coisa, tanto na parte de gestão, quanto na área de relações interpessoais, que a gente fazia muita pactuação. E depois da gestão, eu fui para a auditoria. Meu filho foi crescendo, eu sou mãe solteira, e ele foi me demandando mais atenção, e aí eu comecei a querer valorizar os meus finais de semana com ele, com a minha família. E foi aí que eu
busquei a parte mais administrativa da enfermagem. Eu já havia feito a enfermagem do trabalho, também na Gama Filho, pós-graduação, e fui para a auditoria, que era, né, naquela mesma pegada, mais administrativa, menos público, né? Fazer as avaliações no computador, online, e me joguei e me apaixonei, né? Então, a minha vida sempre foi, até hoje, né, de lá para cá, quando eu comecei na auditoria, foi vivendo nessas duas vertentes, tanto como enfermeira auditora e operadora de saúde, quanto como enfermeira do trabalho, ministrando palestras e CIPATES, me tornei parceira de uma empresa de segurança ambiental, na qual eu sempre estava muito ativa, né, com relação ao exame admissional, demissional, e aí vem aquelas questões das demissões injustas, né, enfim. Então, aquilo acabou me tornando uma pessoa com mais atenção, né, relacionado à saúde tanto do trabalhador, né, quanto na auditoria de contas hospitalares. Beleza, pode passar, Matheus. Já está terminando, são só 4. E aí foi quando a gente começou, né? A gente começou a pesquisar, eu e Ju, no final de 2024, né, do ano passado. A gente estava um pouco satisfeita, né, com relação. Desculpa. Desculpa, gente. Que a gente começou a conversar e amadurecer essa ideia que a gente já tinha há muito tempo. Vamos fazer um curso de perito judicial para a gente ter mais autonomia, né? E aí a gente se encantou com essa área e entendendo que a gente pode atrelar a perícia judicial junto com a formação que a gente já tem. O perito ele pode trabalhar em diversas vertentes. Então, a enfermagem é um leque, né, sensacional. Então, eu posso trabalhar na parte oncológica, se eu fiz a especialização em oncologia, eu posso trabalhar na área de saúde do trabalhador, que são os processos que mais demandam atenção hoje em dia, que a gente vê, assim, a gente acompanha os números, né, de processos trabalhistas por acidente de trabalho, afastamentos que aconteceram durante o trabalho, enfim. Então, a gente vê que tem muitos casos da saúde do trabalhador, até mais do que os outros. Isso aí já vai um spoiler para vocês, tá? Então, quem é enfermeiro do trabalho, seja muito bem-vindo a esse mundo, que a gente vai poder compartilhar essas duas experiências. A Ju, na parte mais de auditoria, de OPME, tudo que ela já tem habilidade, principalmente na área de bucomaxilo, que é uma área extremamente delicada, né, e difícil você encontrar um profissional com essa capacitação. E na área de saúde do trabalhador eu venho, né, com essa modalidade para poder ajudar novos enfermeiros do trabalho, né, que estão procurando aí um diferencial, até uma melhoria, né, de salário. A gente vê aí cargas horárias exaustivas. Quem aí, trabalha em hospital, vamos interagir aí com a galera. Quem trabalha em hospital, coloca aí no chat. Eu tô cansado, hashtag tô cansada, né, dessas cargas horárias exaustivas. Então, vem com a gente, que a gente vai ajudar você a ter um diferencial e você pode aproveitar toda essa experiência que você tem hospitalar para a perícia judicial. Isso assim, exemplar, sabe? Faltou até a palavra. E aí, para finalizar, como perita judicial, eu tenho, né, o cadastro, que a gente também vai falar com vocês posteriormente, como que a gente faz os cadastros nos portais da Justiça, como que eu faço isso, qual é o site que pede certos tipos de documentação, que documentação é essa, porque a gente fala sobre isso, porque esses sites são muito exigentes, né? Então, assim, quem tem, já vou dar umas dicas aí também, quem tem nome sujo, quem está devendo, né? Procura já acertar a sua vida, porque eles pesquisam tudo. A sua vida
desde quando você nasceu até agora. Então, é importante que você já vá se organizando nessas questões, porque para você trabalhar na justiça, você emite nota fiscal, você emite com o seu CPF ou com o seu CNPJ. Então, hoje em dia, o CPF é tudo, né? Então, colocou lá e tem alguma questão, alguma restrição, infelizmente não vai conseguir, né? Então, quem já tem alguma pendência já começa já a se organizar. Olha aí o 13º da galera, né? Já vai pagando tudo para começar, né? De forma bem legal. E a gente tem também o TRT, que é o site do Tribunal Regional do Trabalho. Esse é muito interessante, porque quando eu fiz a inscrição no site da Justiça do Trabalho, eu não vi muitos enfermeiros inscritos, acreditem, enfermeiros do trabalho. E isso me chocou bastante, né? Porque eu já fiz a especialização há 15 anos atrás, né? E eu vejo muitos enfermeiros do trabalho quando vou fazer alguma prova, né, de concurso, enfim, ou até mesmo no network, né, do dia a dia, e o quanto necessita desse olhar do enfermeiro, quanto a justiça necessita. A gente tem um engenheiro, né, ambiental, a gente tem o técnico de segurança do trabalho, mas a gente também tem o enfermeiro do trabalho que tem todo um olhar, médicos do trabalho também são poucos, né, que estão dando essa atenção aos tribunais, tá? Quando a gente entra e faz a inscrição e é aprovado, a gente tem acesso a todos os peritos que estão cadastrados ali naquele portal. E aí você vai filtrando ali na tabelinha e você vai vendo quantos enfermeiros tem, né? E quantos médicos do trabalho tem. São pouquíssimos. Então, tá aí essa oportunidade para a gente ter mais visibilidade, né? Tanto na área profissional quanto pessoal, né? A gente sempre, eu e a Ju e o Lucas, né, que nós somos um trio, a gente sempre vai prezar pelo bem do profissional, né? Não adianta, gente, a gente estar só com o olhar, entrar como perito só para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência na nossa vida, tá? Isso é muito importante a gente frisar. A gente precisou investir muito para ter o retorno depois, né? A gente não pode pensar no retorno agora. A gente tem que pensar em investir em conhecimento que automaticamente, né, o fluxo, o universo vai conspirando para a gente poder conseguir, né, novos ares. A Ju conseguiu uma nomeação, então assim a gente ficou muito feliz. A gente ainda não comemorou, inclusive, né, essa nomeação. Então assim foi um orgulho para a gente ela ter conseguido, porque muitas vezes a gente pensou: será que eu vou conseguir? Será que a gente consegue? Né? E uma segurou na mão da outra para não desistir, né? Só Papai do Céu sabe o que a gente passou, né? E vem passando, né? Então, assim, tanto que a gente marcou a live para o dia 13, né? Eu tive esse problema de saúde, a Ju teve um probleminha no computador, né? E a gente lutando ali com as barreiras vão vir. Vocês vão encontrar também durante o processo, quando vocês decidirem se tornarem peritos, vocês também vão passar. Não vai ser fácil, mas é aquilo que a gente sempre diz: a vida do enfermeiro não é fácil, nunca foi fácil. Mas quando a gente tem um propósito de vida, que eu até coloquei lá no grupo, tudo é diferente. A gente coloca esse propósito na frente, segue e que a gente vai conseguir. Então, assim, eu vou terminar aqui minha fala. Eu espero de coração que vocês gostem do conteúdo, porque, assim, esse conteúdo foi feito com muito amor, muito carinho. A gente não faz nada, a gente não sai de casa, a gente não liga o nosso computador para a gente atrasar a vida de ninguém. Pelo contrário, a gente quer ajudar. Se você entrou em algum momento em contato com a gente não conseguiu falar, peço desculpas, porque às vezes são muitas pessoas, mas assim, por isso que a gente queria olhar na carinha de vocês, compartilhar, comentar com vocês, sentir essa energia, essa sintonia, para que a gente consiga almejar aí novos caminhos, novas possibilidades, né? Eu
acredito muito na enfermagem. A gente, quantas vezes, né? Tem gente que pensa, quantas vezes você já ouviu falar assim, por que você não fez medicina? Né? Você fica aí, ó, enfermeiro, trabalhando para caramba, por que você não fez medicina? Acaba sendo uma forma de desprezar a nossa categoria, né? E a gente não é melhor do que ninguém, mas também a gente não está abaixo, né? A gente lutou muito para chegar onde a gente chegou. Tem muita gente aí com anos e anos de formação, então muitas vezes a gente pensa em desistir, mas a gente está aqui para ajudar você também nisso, né? Segurar na tua mão e ensinar o caminho, porque da forma que a gente aprendeu, que teve uma pessoa que passou conhecimento para a gente, que no curso que a gente teve, a gente quer dar 3, 4 vezes melhor, sabe? E não porque a gente é melhor do que ninguém, não. É porque a gente tem novas ideias para poder acrescentar, e é assim a vida, né? A vida é assim, a gente está aqui para somar e multiplicar, né? O legal da vida é você compartilhar conhecimento. O conhecimento ele só tem valor se você compartilha. Se você morre com ele, se você não divide com ninguém, não tem graça. Você não vai prosperar. Não adianta, né? O dinheiro só vai cair na sua conta se você for uma pessoa humilde, se você for uma pessoa que entrega, né? Uma pessoa que não puxa o tapete de ninguém. Pelo contrário, que compartilha conhecimento. E eu e a Ju, a gente tem muito isso. Olha, eu aprendi isso, olha, eu vi isso aqui. Não faz você que eu faço outra e depois a gente troca. Você passa para mim, eu passo para você. Então, e é isso. E a gente tem ganhado tanto com isso. Só um oi de vocês, só em vocês buscarem a gente no reservado para tirar dúvida e a gente para tirar. Então, assim, isso é reciprocidade, sabe? Se interessar pelo nosso conteúdo. E é isso que a gente vai levar daqui por diante. Eu vou parar de falar, porque eu já falei demais, eu já estou até com a garganta coçando, eu não estou 100%. Se o meu pai estiver por aí, né, me vendo online, ou a minha mãe vai me dar uma bronca, porque, né, só eles sabem o que eu passei por esses dias. Então, a minha família, né, os meus amigos próximos, então, ainda estou me recuperando da pneumonia, mas eu não poderia deixar de botar, né, o batom vermelho, que é a nossa marca registrada aí, a nossa farda preta e o nosso batom vermelho para empoderar vocês e sejam muito bem-vindos, tá bom? Um beijo e eu vou desligar. Desliga aí, Matheus. Olá, voltei, vocês me ouvem? Manda um oi, um joinha aí para saber que está todo mundo me ouvindo novamente. Estamos todos aqui? Ju, queria agradecer pessoalmente a Juliana, Cibele, Joana, Fabiana, quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para vocês e por vocês, por nós, né? E queria pessoalmente agradecer a Juliana. Um dos motivos, é claro que eu não compartilhei isso, porque questão de preservar o momento dela, né? Mas além de nós tivemos que nos adaptar a treinar muito, a conhecer muito essa ferramenta. Para quem não sabe, não conhece, nós somos do universo hospitalar. Eu vou contar um pouquinho para vocês que para nós estarmos passando nesse momento ao vivo no YouTube para vocês, nós estamos usando uma plataforma desenvolvida especialmente para isso, tá? E nós tivemos que não só contar com a ajuda do Matheus, nosso produtor, que está. Eu e Juliana estamos aqui no Rio de Janeiro e Matheus nos apoiando lá de São Paulo, tá? Com essa parte, toda a parte operacional para a gente tá podendo levar isso para vocês com essa qualidade e com esse interação que eu queria ter, tá? Porque eu tinha pavor de pensar em chamar um pessoal,
para uma tela dividida em um monte de quadradinhos do Meet ou do Zoom ou alguma ferramenta qualquer ferramenta de escritório, daquelas reuniões pavorosas que nós temos horror, né? Então, eu queria trazer esse conteúdo mais interativo, mais moderno e mais efetivo para a gente. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou vendo que vocês estão falando comigo e a gente está fazendo essa troca em tempo real, tá? Sem aquele negócio de levantar a mão, esperar alguém te dar a voz, e não, aqui todo mundo tem voz, tá? Vamos lá. Continuando, queria agradecer a Juliana, que um dos motivos da gente precisar se adequar a essa ferramenta que nós não conhecíamos, e o outro motivo da gente ter adiado a data foi porque a Ju estava doente. E eu não achei... Nós fizemos tudo, construímos tudo isso em parceria, e eu não achei justo eu participar desse momento com vocês sozinha, enquanto ela estava se recuperando. Então, Ju, obrigada por você ter conseguido entrar, ter conseguido falar e ter dado essa contribuição aí, que é muito importante para nós, tá bom? Obrigada mesmo, Ju. Estamos aí juntas nessa empreitada, tá? Mas o que eu quero falar com vocês agora, realmente? Primeira coisa, a parte legal, e que eu acho que também tem que ter a parte de descontração, a parte da gente... hoje a gente está aqui num grande bate-papo, né? Trocando informações, trocando ideias e trocando experiências. E eu vou mostrar aqui para vocês que estão me acompanhando, eu estou aqui com a minha caneca personalizada de perita, enfermeira com o meu logotipo. Deste outro lado, nós temos a imagem desenvolvida especialmente para a perícia de enfermagem, que nós elaboramos com todo carinho aqui, a lâmpada da Florence, com a justiça saindo dela. Que isso foi a essência do nosso bate-papo, da nossa conversa, da onde a gente quer chegar nesse momento, tá? É tirar da lâmpada mágica que a enfermagem trouxe para nós o gênio que a gente não conhece, que é o universo da justiça, tá? Quem estiver hoje aqui com a gente, todo mundo que está participando aqui, interagindo com a gente, que está dedicando parte da sua terça-feira aí, nos permitindo entrar um pouco aí na vida e na casa de vocês. Eu sei que o quanto é difícil, quem trabalhou até agora, quem ainda vai trabalhar, quem vai para um plantão, quem está chegando de um plantão, enfim, dedicar esse tempo para nos ouvir um pouquinho. Todo mundo que ficar até o fim dessa live, nós vamos fazer um sorteio, e a pessoa que for sorteada no final dessa live irá ganhar uma caneca personalizada igual a essa e o nosso e-book em formato impresso, tá? E-book de verdade, manual, tá? Então, todo mundo que estiver com a gente, que ficar com a gente até o final, vai rolar esse sorteio com um presente para vocês por terem nos acompanhado e estar nos prestigiando nesse momento. Tá? Matheus, por favor, entra com a parte. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês hoje? Tá? Eu já comecei falando um pouco da minha trajetória, do porquê eu entrei para a perícia, tá? E um pouquinho sobre o curso que eu fiz. E eu vou falar para vocês, sinceramente, tá? Eu fiz um curso excelente. E, além do curso, eu fiz uma mentoria com o Dr. Lucas, que vocês vão conhecer em breve. Porque nós vamos... Essa live é só nosso primeiro bate-papo. A gente vai trazer o Dr. Lucas também para conversar com vocês
e contar para vocês quais são os próximos passos. Fazer o curso, se tirar a certificação como perito, você pode escolher o curso que você quiser. Se vocês quiserem recomendações, a gente conversa, pode chamar a gente no inbox, a gente conta como que é o curso, qual é o conteúdo, o que você vai aprender no curso. É muito legal, é uma troca muito rica e te abre a mente para os próximos passos. Mas o que eu quero trazer para vocês, realmente, é o que acontece depois do curso. Porque é só a gente pensar na questão da faculdade. Na faculdade, a gente tem as aulas práticas, a gente tem estágio, a gente tem teoria, laboratório, a gente tem provas e tal. Aí a gente sai com um diploma na mão e não sabe o que fazer da vida. Estou errada? Alguém aqui não passou por isso? Eu acho que todo mundo sai. Eu não fui técnica de enfermagem, eu não fui auxiliar de enfermagem, eu nunca havia pisado num hospital antes de entrar na faculdade de enfermagem, tá? Assim como muita gente me disse, tá? Muita gente fala para nós que só entra no universo da perícia, só é nomeado por um juiz quem tem uma indicação. E a primeira coisa que eu falo para vocês, isso não é verdade. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu sou paulista, moro aqui no Rio de Janeiro há um pouco mais de 3 anos, e até eu começar a fazer perícia, eu não conhecia nenhum advogado aqui. E nem em São Paulo, nunca tive amizade com nenhum advogado. Tá? O único advogado que eu conheci aqui no Rio de Janeiro foi o que me aplicou um golpe. Então, não teria como eu receber essa minha primeira nomeação através de uma indicação. Isso é o primeiro tabu que a gente tem que derrubar. O que acontece? O que faz a gente botar o pé lá dentro? É como a gente nos mostra. Tá? Então, vamos passar aqui no passo a passo. Quem está no chat e já adquiriu o material, quem já tem o manual, o guia passo a passo, começando do zero até começar a ganhar dinheiro. Alguém aqui já adquiriu o material? Só fala para mim, só manda um okzinho, só para já saber se alguém já passou por esse passo a passo que eu vou falar um pouquinho com vocês. Quem já tiver o manual digital, quem já comprou lá pelo link que eu coloquei no grupo, ou quem já recebeu por e-mail o link, fala para mim que já tenho. Cibele Alves. Cibele, eu sei quem você é. Conversaremos depois. Cibele já vou dar outro spoiler aqui, tá? Cibele já é membro VIP, tá? Depois eu vou contando os spoilers para vocês. E é o seguinte, por que eu elaborei o e-book? Baseado na minha própria experiência, tá? O que eu queria que tivessem me falado quando eu terminei o curso, saí de lá com o meu certificado em mãos, eu queria que alguém tivesse sentado comigo do jeito que eu estou sentando na frente de vocês agora e me contasse o que vem depois, tá? Então, vamos lá, passando passo a passo. Por definição, perícia judicial e extrajudicial, tá? Quem pode ser perito? Qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 anos de graduação. Em quê? Em qualquer coisa. Pode ser engenheiro é perito? Engenheiro é perito. Fisioterapeuta é perito? Fisioterapeuta é perito. Professor de educação física é perito? Professor de educação física pode ser perito. Quem pode ser perito? Quem quiser. Por quê? Porque o perito judicial é o profissional que vai entrar no Tribunal de Justiça, que isso a gente vai falar nos próximos episódios dos nossos encontros, tá?
toda essa parte que a Ju já deu uma introdução para vocês, de que a gente vai precisar providenciar uma quantidade de documentação e ter uma credibilidade, vamos dizer assim, cada tribunal, cada entidade vai exigir uma lista de documentação diferente para cada região que você quiser atuar, tá? Então, começando por isso, como que a gente, sendo certificado como perito e assistente técnico judicial, o que a gente pode fazer? Se cadastrar nos tribunais e se colocar à disposição da justiça. Existem duas modalidades de disposição à justiça. Como que as pessoas entram com os seus processos? Com os seus processos normais, contrata um advogado e processa alguém ou alguma coisa, alguma empresa, alguma entidade, e da outra forma é a justiça gratuita. Mas eu já adianto para vocês. O que me falaram no curso, se você for chamado para a justiça gratuita, aceite e trabalhe de graça. E eu vou falar a real para vocês. A minha nomeação, eu recebi uma intimação e eu fui nomeada para uma perícia que a parte interessada, a parte postulante, né, a parte que está pleiteando, entrou pela justiça gratuita, está se colocando contra a uma decisão de uma grande operadora de saúde no país, e ela entrou pela justiça gratuita. E eu estou recebendo honorários por isso. Por quê? Porque o juiz determinou. Então, o que acontece? Não é só o que... Quando você for se cadastrar, se coloca à disposição do juiz para tudo e qualquer coisa, tá? O que ele espera de você, como assistente judicial, que você ajude o juiz a tomar a decisão dele, tá? Primeira coisa que eu falo, quando for se cadastra para todas as opções, até mesmo a justiça gratuita. Porque o que você faz? Depois, isso a gente vai passar etapa por etapa, tá? A gente vai construir aqui um passo a passo até chegar na nomeação de todo mundo. Que todo mundo... Existe o caminho para todo mundo. Isso me faz lembrar, até vou mencionar a Ju, porque eu sei que ela gosta, de uma frase que tem no livro do Pequeno Príncipe. A gente sai do curso de perito e o que falam para a gente é segue adiante. E eu falo para vocês, quem segue adiante, quem segue o caminho em linha reta não chega muito longe, tá? Então, o que eu estou trazendo, que nós estamos trazendo para vocês, são essas possibilidades de caminhos, tá? Então, definido aqui o que é uma perícia judicial, o que é uma perícia extrajudicial. Na perícia judicial, você vai estar dando voz, vai estar dando opinião ao juiz de direito. Por quê? Porque o juiz de direito sabe julgar, mas ele não sabe o que é uma laparotomia exploratória, a gente sabe. Tá? Então, o que ele quer saber? Ele não quer que você ensine para ele o trabalho dele. Ele não quer que você dê opinião para ele se quem está certo é o A ou o B. Não é isso que ele quer. Ele quer que alguém conte para ele o que é uma osteotomia. Ele quer que você conte para ele o que é uma técnica Lefort. É isso que ele quer saber. Porque ele tá lá, no caso da perícia que eu estou participando nesse momento, ao qual eu fui nomeada. O juiz tem lá uma pessoa falando, eu preciso dessa prótese, e a operadora está lá do outro lado falando, você não precisa. E ele não sabe.
se a pessoa precisa ou não, porque tem um médico, o médico dela fala ela precisa da prótese, e o médico da operadora fala não, dá para fazer sem. E o juiz não tem a habilitação técnica para decidir isso. Aí ele vai perguntar para você. Enfermeiro, no meu caso, enfermeiro, especialista em OPME, com 8 anos de atuação em regulação técnica de materiais implantáveis, essa pessoa precisa dessa prótese ou não precisa? E aí quem vai elaborar essas perguntas? Que pode ser 2, 10 ou 30. E a partir daí que você vai dar o seu preço. Porque o que acontece até mesmo na justiça gratuita? O que acontece na justiça gratuita? Você fala, excelentíssimo, não tem como alguém fazer essa análise e não cobrar por isso. É uma questão extremamente técnica que requer um conhecimento específico ao qual eu passei 8 anos estudando. Eu não vou fazer de graça. Eu faço pelos honorários, por tantos honorários. E essa é a questão, é isso que eu que eu quero trazer para vocês. É a gente se colocar na posição de protagonista. É a gente a gente botar o dedo na cara do juiz e falar: você precisa de mim. Eu sei a resposta que vai fazer você decidir, você julgar por A ou B. Eu sou a pessoa, eu sou o profissional que pode te elucidar esse caso para que você tome a sua decisão jurídica. Ficou claro essa parte, gente? Perícia extrajudicial. Então, na perícia judicial, a gente se reporta diretamente ao juiz e somente a ele. E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês vão descobrir logo mais também. O processo judicial é um jogo de xadrez. Quem joga xadrez aí, coloca eu, para eu saber quem já jogou um jogo de xadrez aqui. E eu vou contar para vocês que é exatamente nesse jogo que a gente entra. Os dois lados têm o seu... Os dois lados têm o seu rei, que é quem você deve proteger, é a sua parte, né? Os dois advogados estão jogando um jogo de xadrez. O rei é a quem eles têm que fazer sobreviver. Não é esse o objetivo do jogo de xadrez? É que um rei derrube o outro. E essa é a parte do juiz, manter o seu rei vivo. Tá? A equipe jurídica, porque nenhum advogado trabalha sozinho, tá, gente? Isso não existe. A equipe jurídica, tá? Faz o jogo da rainha. Eles vão fazer todas as jogadas para defender o seu cliente, o seu réu. A equipe jurídica é a parte da rainha. Aí eu te pergunto, aonde entra o perito nesse jogo? Aí tem ali, eles vão peticionar, eles vão brigar entre eles vão colocar prova daqui, prova de lá. E eles vão ficar nessa guerra que a gente não tem atuação. Até que o perito é convocado. Por quê? Porque eles não chegam num acordo. Eles derrubam lá um monte de peão, eles derrubam lá... Sobra o quê? Sobra um rei e uma rainha de um lado e um rei e uma rainha do outro. E onde que a gente entra nessa história? A gente entra como cavalo. O perito é o cavalo do jogo de xadrez. Para quem já jogou xadrez, quem costuma jogar xadrez vai me entender. Qual é o papel do cavalo no jogo de xadrez? Não é ajudar, é atrapalhar. Por que uma das partes pede o perito? Para atrapalhar a outra. Então, o que acontece? Em todas as vezes, tá, gente? A primeira coisa, pode entrar, o perito pode ser o ministro da saúde, o juiz pode convocar ali o ministro da saúde para ser o perito dele. Sabe o que o advogado da outra parte vai fazer? Impugnar. Falar, não quero esse perito. Por quê? Porque não.
Porque ele é feio. Porque eu não gosto dele. Porque ele é enfermeiro e não é médico. Aí o que acontece? As pessoas desistem. Tá? Aí é onde a sua peça cai, é onde o seu cavalo morre. Mas no jogo de xadrez, o cavalo é a peça estratégica. Ele não está lá para ganhar e nem perder, ele está lá para atrapalhar. Ele está lá para articular o jogo de uma forma que ele não deixa que nenhum lado chegue, nenhum lado seja atacado e nenhum lado seja punido. Ele está lá para fazer o meio-campo até que as coisas se definam. E esse é o papel do perito. E é isso que a gente faz. Aí o que acontece? Uma das partes quer o perito. Por quê? Porque ele quer fazer prova. Porque ele está vendo, nossa, eu tô na desvantagem aqui nesse jogo. Eu preciso de mais provas para argumentar melhor aqui. Porque o juiz está pendendo para o lado de lá, ó. Eu preciso equilibrar esse jogo de novo. E é aí que eu vou botar o meu cavalo para jogar. Porque eu vou confundir a cabeça do juiz. Eu quero colocar questões aqui que ele não vai saber responder e ele vai ficar em dúvida, ele vai precisar. E eu vou ganhar tempo com isso. Por outro lado, a parte que já está segura que vai ganhar, não quer perito nenhum. Porque você já deve ter ouvido falar disso na vida. Ninguém quer, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, uma parte quer de todo jeito o perito para me ajudar com a decisão, a convencer o juiz. E a outra parte não quer de jeito nenhum, porque eu acho que eu já tenho prova suficiente para não botar mais nada, mas nenhuma dúvida na cabeça dele. É aí que entra a nossa parte de protagonismo. É de se colocar à frente. Juiz, você foi determinado um perito? Eu vou fazer. Ah, mas você não é médico. E daí? Aí você vai entrar com as contestações. Você vai contestar, você vai brigar, você vai lutar pelo que você acredita. Não pelo... E o juiz o perito, dentro de um processo, ele é o ser imparcial. Ele não está lá para defender um lado nem o outro. Ele está lá só para contar a verdade para o juiz e o juiz que decida que ele acha que tem a razão ou não. Você só vai contar para ele, você vai ler o processo todo, isso é uma coisa que você tem também que estar disponível para. Né? Isso é uma coisa que você tem que estar disponível para ler muito, estudar muito, conhecer toda a terminologia médica hospitalar, nós conhecemos, mas a gente não conhece a linguagem deles, tá? E eu vou falar aqui para vocês e vou contar só em outro episódio, que é para vocês voltarem a me ouvir, tá? Ele disse, o advogado vai botar para você. Data máxima vênia, não te quero como perito. Tá? Quem souber que fale. Quem não souber, eu falo no final. E eu falei o quê? Não. Eu vou te esmagar igual uma barata. Eu sou capaz. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que é a minha área de especialidade. Eu trabalhei 8 anos com regulação técnica. Eu sei falar para o juiz, você não vai me tirar daqui, não. Eu fui nomeada. Vai precisar muito mais do que uma data máxima vênia para você me tirar daqui, meu amor. É essa posição de comando, de domínio que a gente tem que se colocar. Que é onde o enfermeiro se encolhe, porque a gente está acostumado que, não, o juiz não vai dar a mínima, porque ele quer... Aqui, ó, eles estão pedindo médico, eu não vou conseguir, eles não vão me aceitar. Falei, não. Comigo não, meu amor, eu quero que você ache
um médico que saiba o que eu sei da questão regulatória da aplicação técnica de uma PME customizado de uma cirurgia ortognática. Não sabe. Por quê? Porque o médico está lá para apertar parafuso e placa, não para ler a lei, não para conhecer o rol da ANS. E é isso que a gente tem que contar para o juiz. Quem conhece o rol da ANS, quem conhece a RN 424 sou eu, não o médico. O médico sabe colocar, ele sabe serrar o osso, colocar a placa e parafusar. Essa é a função dele. Não é a minha, eu não sei fazer isso. E a função do cirurgião não é conhecer a RN 424 e não é conhecer o rol da ANS. Ele não está lá para ler. Ficou claro essa parte? Era esse empoderamento, essa provocação que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Inicialmente, para a gente começar a falar sobre isso, era isso que eu queria trazer. Não se acovarde. Quem já tem um curso, enfia a cara. Quem ainda não tem, providencia um. Qual? Qualquer um. O que você quiser, o que você achar mais bonito, o que você achar mais adequado. Eu fui para um que era um curso que falava diretamente a minha língua, que foi o curso dado por uma enfermeira. Eu falei, enfermeira fala a mesma língua que eu, é com essa que eu tenho que aprender. Mas tem curso aí, tem até curso para perito gratuito que você só paga o certificado. E está valendo. Tá? O que vai te ensinar a ser perito é a maneira que você vai se colocar frente ao juiz. É a gente se pôr como enfermeiro e ser respeitado. Se o processo for qual cirurgia, qual técnica deve ser feita para se tratar dessa doença? Técnica A ou técnica B? A gente não entra, porque a gente não opera. Mas quem fala de via de administração de medicação, troca de curativo, posicionamento de leito, na área de... eu falo da minha experiência, tá? Quem comanda o centro cirúrgico é o enfermeiro. Tudo que acontece lá dentro é de responsabilidade do enfermeiro. E quem já trabalhou em centro cirúrgico, quem conhece, sabe. O cirurgião só entra lá quando o paciente já está totalmente pronto, já todo coberto, todo paramentado. O anestesista já anestesiou, a pessoa já está apagada, toda coberta por campo e só com o sítio cirúrgico exposto para ele. Você acha mesmo que é ele que tem que ir lá fazer o nosso papel? Não está certo isso, a gente tem que se colocar dessa forma. Falei sobre o papel do perito frente ao juiz. Vamos para a perícia extrajudicial, como que a gente pode trabalhar com os nossos amigos advogados. E eu vou falar para vocês, tá? Do mesmo jeito que dentro de um processo, um lado vai querer o perito, outro lado vai te queimar o quanto puder, não porque ele não gostou de você, e não porque ele não acredita no teu trabalho, mas porque ele não quer mais provas. Porque quanto mais informação o juiz tiver, mais vai levantar dúvidas, mais vai colocar a caraminhola na cabeça dele para que ele possa pensar se a decisão que ele está tomando está certa ou não. Então, uma das partes vai querer muitas provas e a outra não vai querer nada. Porque é assim que se ganha o jogo. Por isso que eu falo para vocês que a gente faz o papel do cavalo. A gente está lá para atrapalhar. A gente não está lá a gente está lá para ajudar a gente está lá para ajudar a pessoa que está... o objeto do processo. Aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que foi acometida por alguma injustiça. A gente está lá para ajudar a fazer justiça, não para defender um lado ou o outro.
Então, sempre um vai te querer, o outro não. Mas a gente precisa saber se posicionar. Essa é a primeira coisa que eu falo para vocês. É a gente se colocar numa posição de empoderamento, de tomar para nós o que não nos pertence. Porque hoje quem domina isso são os médicos. Então, a única forma que eu vejo de nós fazermos isso é nos unir. Formar uma frente de trabalho e entrar numa OAB e falar, galera, ó, a gente existe e a gente ajuda, e a gente sabe. É a gente que vai te ajudar a ganhar esse processo, não é o médico. O médico vai fazer um laudo por IA para ganhar o dinheirinho dele, mas ele não sabe o que ele está falando, porque ele não vivenciou aquilo. O médico não sentou para ler o rol da ANS. O médico não sabe o que é uma DUT. E é isso que a gente tem que contar para os advogados. Aí a gente entra na parte extrajudicial. É a gente falar, advogado, você está com uma bomba aí na mão. Você tá na desvantagem total, cara. Vamos virar esse jogo. Eu posso te ajudar. Ai, mas você tá cheio de prova aqui e tal, não sei o quê. Não, a gente derruba o perito deles. Vamos porque se um advogado me bota para brigar com um médico sobre questão regulatória, eu derrubo o laudo do perito. Porque eu sei mais sobre isso do que ele. Porque o médico está lá para operar, ele não está lá para ler o rol da ANS. Eu derrubo com a própria lei. Porque eu sei, é o que eu sei fazer. Eu trabalhei com assuntos regulatórios durante 8 anos. Eu conheço a RN 424 de trás para frente. Advogado, aí a gente entra na posição do bispo quando a gente é um assistente técnico. A gente é o quê? É o que aconselha. É o que chega lá para o advogado e fala, ó, com esse laudo porcaria aqui que esse período tá peticionando nesse processo, você não vai sair do lugar, cara. Você não tem o que argumentar aqui. Se você quiser alguém que tecnicamente sabe o que está falando, a gente derruba esse laudo. E a gente pode derrubar um perito. Se a gente tiver tomado parte de um dos lados, aí entra a assistência técnica judicial. A gente se associa ao advogado ou de defesa ou de acusação e toma partido. Fala, vamos fazer a nossa parte? Ah, mas ele já tem um lado do perito. Beleza, vamos derrubar essa perícia? Porque a gente pode fazer isso, tá? Vamos contestar esse laudo aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso comentar, porque enquanto os processos estão em andamento, eles correm segredo de justiça. E a gente não pode tratar de nenhuma questão sensível que coloque em risco a integridade e a como é que se fala? O respeito pessoal pela pessoa, né? Não posso comentar, eu não posso contar para vocês, enquanto não acabar, qual é o processo que eu estou fazendo. Mas eu posso citar exemplos de coisas que estão acontecendo. E eu vou contar uma coisa para vocês, que aconteceu nesse processo que eu estou fazendo. Eu sou a 5ª perita que foi nomeada para esse processo. Todos os outros 4 foram derrubados pela posição, pela parte oposta. Menos eu. Tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. A 2ª perita que foi chamada, ela era uma cirurgiã de cabeça e pescoço. Porque, por ser um caso de bucomaxilo, o
o juiz achou por axiologia mesmo, que uma cirurgiã de cabeça e pescoço saberia opinar sobre esse caso. Embora seja um caso regulatório e não técnico, tá? Mas quando terminar o caso, eu vou trazer ele todinho e contar para vocês. Essa cirurgiã de cabeça e pescoço, ela entrou com uma petição pedindo uma biópsia de órbita e globo ocular para avaliar 10 questões técnicas de uma cirurgia ortognática. O que vocês acham que aconteceu? O outro lado derrubou na hora. Ela sabe, essa doida não sabe o que ela está fazendo. Entendeu? Ela não sabe o que faz. Ela não tem a menor noção do que ela está sendo chamada para avaliar. Derrubou. Conseguiram tirar ela de lá. Tá? Definimos o que é o perito judicial e o extrajudicial. Num a gente é imparcial e no outro a gente toma partido. Cursos e formações, falei para vocês. Procure o que vocês acharem mais legal, mais bonito. Vamos ter um curso de formação em breve? Sim, vamos ter. Baseado na nossa experiência? Sim. Vai ser acessível? Não vai custar meio rim? Com certeza. Porque a gente entende que nós somos enfermeiros e tem que ser justo. A gente não tem como ganhar 3 mil reais por mês e pagar 1.500 num curso. Isso não existe no nosso universo. Ok? Documentação. Nós vamos trazer para vocês. Vamos fazer uma live só mostrando toda a documentação que eu vou falar para vocês que eu tenho uma pasta com mais de 90 documentos diferentes que me pediram em inúmeros tribunais. Para chegar aqui e contar um pouco disso para vocês, eu entrei em cada um dos tribunais de justiça de todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal. Teve lugares que eu tive muita facilidade de me inscrever, de imediato, foi super fácil, você encontra lá várias especialidades, eles veem o enfermeiro como perito, tem lá várias inscrições, e teve lugares que falaram para mim, isso não existe. Tá? Eu não sei se tem alguém aqui dessa região, mas eu tentei me cadastrar no Tribunal de Justiça do Acre, TJAC. Eu mandei um e-mail lá perguntando em que lugar que eu me cadastrava. E o responsável, o assistente jurídico de lá da região, ligou para mim e falou: perito enfermeiro não existe, moça. Eu falei: existe, meu amor, existe sim. Eu sou certificada e eu atuo. Você não pode dizer para mim, eu estou nomeada, meu bem. Eu fui intimada pelo juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo para ser perita. Como que você fala para mim que eu não posso ser perita? A gente ainda está ainda existem lugares nesse país, nesse Brasil, que a gente não existe? Sim. E nós precisamos chegar lá. A gente precisa mostrar, a gente precisa chegar em algum lugar. A gente precisa mostrar para essas pessoas, sim. O enfermeiro, acho que todo mundo aqui deve ter visto uma pessoa que, eu falei para vocês, eu sou paulista, mas moro aqui no Rio de Janeiro. E eu vi quando a semana passada, retrasada, que teve uma crise muito séria aqui, né? Uma situação muito séria aqui de uma situação de guerra mesmo, né? Eu vou botar assim, bem genericamente, porque eu não me envolvo em questões políticas, tá? Mas aqui é uma eterna briga de polícia e bandido. É o joguinho detetive, polícia e bandido. Tá? E o povo no meio. E eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido, uma criatura falar: o que me incomoda não é ter uma barricada na minha rua. Me incomoda eu ir na UPA e me atender um enfermeiro ao invés de um médico.
E com essas falas a gente entende o quanto a gente precisa se posicionar. E não é só se posicionar frente ao... não é só se posicionar frente ao magistrado, frente ao advogado, frente ao juiz de direito, é nos posicionar frente à sociedade num todo. Porque para todo mundo, o enfermeiro é aquela senhorinha boazinha que coloca soro na minha veia quando eu estou passando mal. É aquela mocinha que me acompanha no banho quando eu faço cirurgia, que fica segurando minha mão e coloca o chinelinho quando eu vou descer da cama. É essa a visão que todo mundo tem do enfermeiro. Ninguém vê o enfermeiro como um profissional capacitado de alto nível e que tem que ter o seu posicionamento. E a gente tem que se posicionar. A gente não tem que esperar que isso venha dos outros. A gente precisa se empoderar dessa forma. Vamos para os cadastros nos tribunais. Eu já falei, dei uma passada aqui um pouquinho com vocês. E vamos entrar mais profundamente em próximas lives. A gente vai chegar na parte de abrir as telas, mostrar para vocês como se cadastra, porque isso também é outra coisa. Recebi um e-mail de nomeação, entrei no TJSP, é lindo, é uma plataforma maravilhosa. Onde que eu clico? Onde é o meu lugar? Onde eu vou? O que eu faço agora? Aí você bota lá na busca, sou perita, vou para onde? Porque você não sabe que página entrar, aonde. Ninguém te fala que você precisa ter uma senha, ninguém te fala que você, sendo parte do processo, você pode peticionar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E tudo isso eu vou trazer passo a passo para vocês. Hoje é só, como eu disse, o nosso primeiro bate-papo para a gente começar a construir um mundo de peritos. Eu imagino que quando a primeira especialização em oncologia, um grupo de maluco falou, cara, a gente mexe mais com essa medicação oncológica do que o farmacêutico e do que o médico. Vamos criar aqui uma pós-graduação em oncologia para nós? E eu acho que esse é o nosso momento. A gente está pegando um bebezinho engatinhando, que a gente precisa mostrar para todo mundo, do mesmo jeito que até outro dia ninguém sabia que enfermeiro oncológico, que enfermeiro pode abrir um consultório, que a gente sabe muito bem disso, que tem muita gente que você fala, tem enfermeiro pode abrir consultório, pode fazer acompanhamento de saúde da família, pode fazer acompanhamento de pré-natal, pode acompanhar uma gestante durante o período e tal. As pessoas não sabem. A gente sabe. E isso é uma coisa que vem engatinhando, bem novinho, né? Bem bebezinho. Vamos fazer o nosso bebezinho ficar em pé e sair andando mais rápido, né? Porque está aqui, a gente tem a faca e o queijo na mão. A Ju colocou aqui, ó, escutei isso a semana passada. Eu fui na clínica da família, o paciente falou no corredor da clínica que não queria ser atendido pelo enfermeiro, coitado. Eu fico com dó. Sinceramente. Quando eu vi essa senhora falar que eu prefiro... O que me incomoda não é ter barricada na minha rua, é ser atendido pelo enfermeiro na UPA, eu fiquei com dó. Eu falei, poxa, é uma pessoa que tem um nível de desinformação tão grande que não entende que quem está lá para cuidar de você é o enfermeiro, não o médico. O médico está lá para ganhar o dinheirinho dele e fazer a sua receita. Só isso. O médico trabalha com sinais e sintomas. Ele tem um livro bem grandão que ele fala lá, você tem febre, dor no corpo, vomitou e está com diarreia. Deve ser virose. Toma um remedinho e vai para casa. Beijo e tchau. O que vai acontecer daí para diante é problema teu. O papel dele é esse. Juntar um monte de informação, é ligar um pontinho no outro. Se você tem pintinhas vermelhas, está com febre, a garganta inflamada,
e tem 6 anos de idade, você deve ter catapora. Ponto. Porque ele juntou os pontinhos e é isso. Se você foi picado por 52 formigas porque você tem 6 anos e estava chutando bola no terreno do vizinho e acertou o formigueiro, você só vai descobrir 3 dias depois, quando você já está tomando remédio para catapora e aquilo não melhorou. Estou errada nisso? Gente, me dá só um instante, por favor. Mel, fecha as janelas que vai estar uma ventania aqui, vai cair um temporal e vai molhar minha casa toda. Porque a gente é enfermeira, é empoderado, mas também é dona de casa, tá? Cadastros nos tribunais, a gente vai tratar caso a caso, um a um, e a gente vai trazer, eu vou trazer para vocês o que é um ESAGE, o que é um EPROC, aonde a gente entra para se cadastrar, onde a gente entra para peticionar, como e de que forma a gente tem que ter uma assinatura digital que seja válida pelo portal Gov.br. Tudo isso você não aprende em curso algum, tá? Você aprende na prática. E quando você é nomeado, quando aparece teu nome lá no e-mail, quando o juiz publica o teu nome no Diário Oficial, você tem 5 dias para se manifestar. E se você não tiver com toda essa papelada em mãos, você não faz nada. E se você não responde ao juiz, ele não te chama nunca mais enquanto você viver. Sabe o acesso vitalício? Que eu acho tão bonito. Acesso vitalício. Eu vendo perícia vitalícia. Legal. Eu estava vendo hoje no LinkedIn. Já teve mudança no rol da ANS essa semana. E o que você faz com o teu curso vitalício? O nosso mundo é dinâmico, ele não é estático. Não caia nessas armadilhas. A única coisa que é vitalícia aqui somos nós. Porque o nosso objeto de trabalho é dinâmico, ele não é estático. Você pode vender curso vitalício de anatomia, porque o braço vai ser braço pelos próximos 500 anos, pelo menos. Até que aconteça uma próxima evolução do ser humano. Se é que isso um dia vai acontecer. Mas até então, eu não vejo. Eu vou investir num curso de perícia vitalícia, mas daqui 2 meses a legislação vai mudar. Então, o seu conteúdo que era para a vida toda não vai valer mais. Você vai estar sempre que está se atualizando, gente. Não caia nessa cilada. Não caia nessa armadilha. Outra coisa que eu vou falar para vocês, muito importante, muito interessante. Perito judicial não é perito criminal, é perito civil. Nós somos profissionais graduados, técnicos especialistas, que estamos nos dispondo a colaborar com a justiça. Eu conversei com uma menina ontem, não vou lembrar o nome dela, mas se ela estiver na live, por favor, se manifeste. Ela falou para mim, eu sou perita forense. E eu falei, que maravilha, acho lindo, adoro. A Ju sabe que eu sou viciada em true crime. Mas eu sei que eu não posso ser uma perita criminal. Porque para você ser um perito criminal, independente da formação que você tem, você precisa ser policial militar. E precisa passar por uma aprovação dentro da sua instituição. Então, tem faculdades vendendo pós-graduação em perícia forense. Bonito, você compra um colete igual do CSI, sai fantasiado. Tem curso de perícia civil que te dá uma carteirinha. Para quê? Para você enfeitar a sua carteira. Porque perito civil não tem carteirinha de nada, tá? Quando você precisa fazer uma diligência, que isso vocês vão saber nos próximos capítulos o que é uma diligência e como se faz, o juiz vai te dar uma carta te autorizando a fazer essa diligência, que te autoriza a ter acesso a áreas do hospital que outras pessoas não têm. Ter acesso a documentos de um determinado paciente ou de um determinado médico por intermédio
perdão, gente, por intermédio de um mandato judicial. Não porque você tem uma carteirinha. Gente, não caia nessas ciladas, por favor. Tá? Vamos lá. Apresentação pessoal importantíssima. É tudo isso que eu falei para vocês. É como a gente se coloca. Tá? Assistência técnica jurídica, eu já falei para vocês o que é. É você se afiliar, se associar, se amigar com um advogado e ajudá-lo a desenvolver a defesa dele com um embasamento técnico que a gente sabe, é o que eu te falei. Geralmente, por que eles usam o nosso serviço? Para derrubar a opinião de um perito. E a gente faz isso muito bem, tá? Vou trazer exemplos para vocês. Porque tem coisa... Porque eu conheço e eu recebo, eu sou abordada todo dia por pessoas que me falam, eu criei uma IA só para fazer petição, e eu falo para você, para de me enganar. Você tá sendo mais xoxo para mim do que quem está tentando me vender plano da TIM. Não vai me convencer de jeito nenhum que eu preciso de uma IA para me ensinar a fazer o que eu já sei. A IA é uma ferramenta muito forte, poderosa e importantíssima. Mas ela não substitui a nossa expertise em forma alguma. E isso eu vou mostrar para vocês na prática a qualquer momento também. A Juliana sabe, porque ela já veio na minha casa e eu tenho 2 Alexas e eu boto as 2 para brigar. Porque é para isso que serve a inteligência artificial. Para desenvolver algoritmos para fazer você pensar, não vou pensar por você. Bote isso na sua cabeça. Não compre curso vitalício, porque ele não vai durar a sua vida toda. Não compre IA própria para fazer petição, porque isso nunca vai acontecer. Porque a IA nunca vai pensar do jeito que você pensa. Ela pode te dar caminhos e te ajudar a elucidar algumas situações. É que eu te falei, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu boto um algoritmo para brigar com o outro, para que me dê ideias para que eu formule as minhas. Tá? Não caia nessa cilada. Não existe carteirinha para perito civil. Não passe uma vergonha dessa. Não tenta pendurar no pescoço e dar uma carteirada lá no passar na fila do pãozinho falando que é perito, porque isso não existe. Estamos combinados aqui? Trago verdades, hein, gente? Não vamos passar essa vergonha, não. Próximos passos. Isso é a parte legal e a parte que eu queria chegar para vocês. Quem já tem esse material aqui... Matheus, por favor, me bota de volta na tela, por gentileza. Gente, tá um calor aqui no Rio de Janeiro, para variar, né? Que é o calor tremendo. Sim, eu já aproveito e mostro para vocês a nossa canequinha personalizada. Que alguém vai sair com uma dessa aqui hoje, ó. De um lado, o nosso símbolo, que nós criamos de meio perito, meio justiça, meio enfermeiro, meio perito. Quem não tem ainda isso aqui, vai lá no link. O Mateuzinho vai colocar o link para nós do Hotmart, tá? E hoje, só para quem está aqui na live, tá? Quem ainda não comprou, hoje a gente está disponibilizando o cupom de 20% desse material. E eu vou falar sinceramente para vocês, vou até abrir para vocês verem que ele é mais bonito ainda. Aqui ele tem uma capinha, mas ele é bonitão, tá, gente? Ó. Tá? Isso aqui eu construí com muito carinho, muito estudo e muita dedicação. Isso aqui é um resumo de tudo que eu passei, do dia que eu peguei o meu certificado até o dia que eu recebi o e-mail com a minha nomeação. Todo passo a passo que eu aprendi, eu coloquei aqui para vocês.
tá? E o porquê dele ser cobrado? Porque, como eu falei para vocês, ele é feito numa plataforma que é paga. O nosso site, onde vocês se cadastraram lá, colocaram um e-mail, ele é um portal, hospedagem de site é pago. Toda a parte de criação, desenvolvimento e manutenção é pago. Para me ajudar a elaborar esse material para vocês, eu usei 4 ferramentas diferentes, das quais 2 delas são pagas. Então, para a gente continuar, e eu falo para vocês, eu tentei deixar o valor mais justo possível para a gente conseguisse continuar com esta qualidade que vocês estão tendo hoje, tá? Tanto dessa parte ao vivo, dessa plataforma que nós utilizamos, que também tem uma parte paga dessa plataforma que a gente está usando para levar o conteúdo para o YouTube para vocês. Esse conteúdo vai ficar gravado e disponibilizado para quem não pôde vir, não pôde entrar, perdeu o horário, qualquer coisa. Vai estar lá disponível no nosso canal que a gente está desenvolvendo no YouTube, tá? Para que vocês possam ir lá. Gente, direcionamento, conselho meu, de quem vai vir aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, trazer um pedacinho por pedacinho até a gente chegar a todas as pessoas que estão aqui, receber o seu e-mail com a sua nomeação. Porque não é difícil chegar lá, mas a gente tem que brigar e a gente tem que lutar. Tá? E outra coisa que eu trago para vocês hoje, Matheus, por favor, coloque para mim a página do Seja Membro. Enquanto isso, eu vou falando para vocês, o nosso site, ele está em constante desenvolvimento. Então, quando vocês entrarem, pode colocar nesse, quero ser perito. Gente, nessa página do site, para quem já acessou, já foi lá dar uma vasculhada, já foi olhar o que tem de legal. Nessa página aqui, vocês vão encontrar o quê? O link para esse material que eu estou mostrando para vocês aqui. Material digital. Tá? Que a gente conseguiu fazer o melhor preço que nós podíamos, utilizando essas plataformas que a gente está utilizando, essas ferramentas de alta tecnologia que a gente está utilizando para desenvolver esse material de alta qualidade para vocês. Tá? E hoje, para quem estiver aqui na live, bota aí no chat, gente. Ju, Matheus, por favor, quem tiver aí, coloca no chat privado nosso. Coloca aí, por favor, o cupom Vintão na live. Foi esse que eu mandei para vocês? É para ficar engraçado para vocês lembrarem, gente. Quem entrar nessa página Quero Ser Perito e direto para o Hotmart, na hora do pagamento, bota Vintão na live e vai ter 20% de desconto para ter esse manual que vai passar de passo a passo cada etapa que a gente vai chegar até chegar no dia da sua nomeação. Porque esse é o objetivo. Eu quero entrar no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e eu quero ver 30, 40 enfermeiros cadastrados lá, porque hoje a gente entra e vê 2. Tá? Eu quero fazer isso crescer, eu quero que o Brasil inteiro veja, Distrito Federal, que é a nossa capital principal, lugar de justiça desse país. A última vez que eu entrei, tinham 4 enfermeiros cadastrados no Distrito Federal. Vamos fazer isso crescer, gente. Nós estamos
trabalhando, desenvolvendo isso. Por quê? Porque se vocês crescem, eu cresço. Porque a gente cresce junto. Porque se ninguém comprar a minha ideia, o perito enfermeiro morre. E o médico está lá ocupando o nosso espaço. Está lá opinando o que a gente deveria opinar. Porque se a gente não dominar, se a gente não tomar o nosso espaço, alguém vai estar lá. E se a gente não gritar para a OAB, e se a gente não gritar dentro dos tribunais que a gente é forte, que a gente é capaz de fazer isso, o perito enfermeiro morre. E eu não quero deixar isso acontecer. E hoje, quem está anotando aí o vintão da live, está ganhando 20% de desconto em cima desse material, que vai ser o manual de passo a passo para vocês de hoje, dessas primeiras informações que eu passei para vocês, até o dia que você recebeu o e-mail escrito nomeado. Se você, quem entrar no meu Instagram e ver lá nomeações, vai ver a minha nomeação. Tá lá para quem quiser ver. Entra lá no Perita Enf Juliana Martinez e vai lá naquelas bolinhas bonitinhas que tem lá. Vai lá e veja como eu fui nomeada. Como chegou para mim a nomeação. E é esse e-mail que você vai receber se você seguir todo esse passo a passo e se colocar à frente. Se empoderar como enfermeiro, como profissionais especialistas que somos. Tá bom? Matheus, por gentileza, vai na nossa equipe. Esse é o lugar mais legal do nosso site. E esse é o lugar que a gente tem que fazer crescer. Esse lugar vai ser aonde o juiz e o advogado, aonde a OAB vai vir procurar quando ele precisar de um perito assistencial. A gente vai se colocar, a gente vai se expor tão massivamente que quando o advogado precisar de uma opinião técnica sobre um evento de saúde, seja ele um evento de negligência, de imprudência, imperícia, mau posicionamento. Do outro dia eu vi um caso de uma pessoa que foi fazer uma lipoaspiração e saiu com uma queimadura horrorosa na parte posterior da coxa, porque a placa de dispersão não foi colocada adequadamente. Isso é perícia de enfermeiro, gente. Enfermeiro que avalia isso, quem posiciona o paciente na mesa cirúrgica é o enfermeiro. Todas essas pessoas. Dani, se você está aí, me fala um oi. Você está no... A Dani já garantiu o seu cadastro como membro. E como eu falei para vocês, para a gente fazer tudo isso funcionar e continuar sobrevivendo, utilizando todas as ferramentas que a gente usa, com toda a tecnologia que a gente pode trazer, não só para nós, usuários, mas para quem quer se colocar profissionalmente no mercado, quer mostrar para o advogado quem você é, o que você faz, tá? A gente está botando só hoje, só nesse momento. Puxa o QR Code para mim, Matheus, por gentileza. Aquele especial. Gente, é uma oportunidade que a gente está abrindo hoje para começar os trabalhos. E quem quiser vir com a gente nessa jornada, nós estamos fazendo. Quem acessar esse QR Code hoje, nós estamos fazendo 1 ano, 12 meses de cadastro como membro. Essa sessão de Seja Membro, esse nosso site, nós temos programado para disparar quando nós chegarmos a 30 cadastros no Seja Membro. Nós já pagamos uma empresa para disparar para 492 escritórios de advocacia, para que eles conheçam o nosso trabalho.
E a nossa intenção é fazer um plano mensal, semestral, trimestral, o quanto você quiser ficar disponível para esse mercado. Para alavancar o nosso projeto, nós estamos disponibilizando hoje 1 ano com toda a assessoria técnica, tá? Todo aquele copyright bonitinho que você viu ali, a parte visual, que a gente vai fazer uma live só sobre isso, tá, gente? A parte visual é muito importante. Como a gente constrói o nosso currículo, como a gente tem que ter uma boa imagem, tá? Reciclando técnicos de enfermagem, Rosângela Maria Pereira, Rosemary Xavier, todo mundo que está entrando. Gente, eu não consigo mencionar todo mundo, tá? Mas agradeço a todos. Estou colocando esse QR Code aqui. Quem aproveitar só hoje e só nessa live vai pagar R$ 90 por mês por 1 ano de cadastro como membro na nossa plataforma. E como eu falei para vocês, isso vai ser disparado para 492 escritórios de advocacia ainda essa semana. Tá bom? Quem já é perito, quer participar, tá dentro. Quem ainda não é, nos chame, tanto eu quanto a Ju, Dr. Lucas. Não sei se ele conseguiu entrar na live, mas se não tiver, está no grupo, pode chamar Doc Peritos, tá? Quem quiser orientação sobre qual curso fazer, como fazer, como... E outra coisa que eu vou falar para vocês, mas aqui só entre nós em off, tá? Não são todos os tribunais que exigem certificação. Tem lugares, dependendo do lugar que você estiver, nem certificação nem curso de perito você precisa ter, você só precisa ter a comprovação da expertise que você pode trabalhar para isso, tá? Quem quiser contribuir, quem quiser fazer parte, quem não puder pagar este valor à vista, entre em contato com a gente em off, a gente parcela, faz Pix, faz boleto, faz promessa de pagamento, tudo que a gente puder para fazer a nossa comunidade crescer. E para a gente dar visibilidade, dar andamento para o nosso projeto, que é colocar o perito enfermeiro dentro dos tribunais como autoridade. A gente tem que tirar o médico, o generalista que faz laudo com o chat GPT e tomar posse do nosso lugar. Eu vou falar para vocês uma coisa. Para estar cadastrado como membro na nossa plataforma, que vai ser exposta para todos os advogados que quiserem nos conhecer nesse Brasil inteiro, por 1 ano, esse valor está saindo por R$ 1.080. E eu vou contar para vocês aqui a minha nomeação para uma perícia, justiça gratuita, tá? Justiça gratuita. O juiz do processo que eu estou como perita estabeleceu e já está depositado em juízo o valor de 5 salários mínimos para a minha perícia. E assim que eu puder divulgar essas informações, eu vou mostrar para vocês. Mas isso eu posso dizer. O valor de uma perícia, de um laudo bem feito, tá? De uma perícia que vale a pena, que faça realmente o juiz tomar a decisão dele. Não fica por menos do que R$ 5.000. Garanto para vocês. Não vi, não conheço ninguém que faça um processo. Se vocês quiserem, entra
no Instagram do Dr. Lucas, do Doc Peritos, tá? Ele coloca lá todas as perícias que ele faz. Ele é dentista. Ele não é médico também. Ele também está lutando pelo espaço dele, que outros profissionais ocupam. Gente, um ano disponibilizando o material, mostrando para os advogados durante um ano quem você é e quem você faz. Você sendo nomeada, uma nomeação, você paga 3. Falei tudo para vocês? Quem quer fazer uma pergunta? Quem quer fazer? Doutor Lucas, estou aqui. Obrigada pela presença, obrigada pelo apoio, obrigada pela força. Eu já contei para todo mundo que se eu estou evoluindo na perícia, é porque eu tive o seu apoio. Doutor Lucas é o melhor mentor de peritos que eu conheço. O curso te ensina o que é a perícia. O Dr. Lucas te ensina como fazê-la. Isso mesmo, Gil. Colhem no Dr. Lucas. Tá? Se cadastrem no nosso site e cola no Dr. Lucas. E eu vou te falar, se você não fizer dinheiro, vou fazer aquelas promessas malucas aqui que o povo faz. Se em um ano você não tiver retorno, você fala comigo. Que alguma coisa você falhou, porque a gente vai te dar, eu ajudo, Dr. Lucas, a gente vai construir uma legião de peritos que não são médicos. E vamos levar para dentro dos tribunais, e vamos levar para dentro das OABs, e vamos mostrar para essa galera toda que quem sabe fazer na saúde é a gente. E eu convido vocês para que estejam comigo, para que venham nessa jornada, que venham nessa empreitada de fazer a perícia da enfermagem, a perícia odontológica, a perícia da fisioterapia, a perícia do assistente social e de todas as minorias e de todos os grupos que não conseguem chegar lá, porque tem um médico generalista que usa o chat GPT. A gente não pode aceitar isso, gente. Vamos se colocar no nosso lugar. Vamos se empoderar do lugar que é nosso. Tá bom, gente? E como eu prometi para vocês, todo mundo que passou por aqui, todo mundo que está aqui, a minha estagiária anotou o nome de um por um, e agora eu vou realizar um sonho de infância. A gente vai brincar de show da Xuxa, e ela vai jogar todos os papeizinhos em cima de mim, e alguém que contribuiu, que colaborou, que nos prestigiou e que esteve com a gente até agora vai ganhar esse kitzinho. Por enquanto, é uma lembrança simples, é uma brincadeira, mas eu quero em breve, tá? Sorteando coisas legais, fazendo congressos presenciais para a gente se conhecer. Eu quero colocar cursos ao vivo para a gente se conhecer, para a gente trocar ideia, trocar informações e para a gente crescer realmente nesse mundo. Eu vou contar até 3 e eu vou sortear o nome de alguém que vai ganhar o kit caneca personalizada e e-book impresso para começar aí a sua jornada e tomar um café com estilo de perito, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e vem papelzinho. Ó, olhos fechados, hein? Vamos ver quem foi. Reciclando técnicos em enfermagem. É você, Dani, eu não acredito. Vão achar que isso aqui que foi marmelada, mas, gente, não é, tá? Foi jogado tudo para cima. A Dani já está membro
Dani, fala pra gente se você já se alguém já te abordou porque você já é membro. Conta um pouquinho, bem breve, que a gente já está passando as 2 horas, tá? 2 minutinhos. Fala como foi a sua experiência. Vou pôr aqui, ó, dentro do e-book que você já está ganhando, tá? Conta um instantinho aí para a gente como que tem sido para você ser membro no nosso canal. Tá ouvindo a gente, Dani? E também procure o Instagram da Dani, tá, gente? Tá lá, vai lá no nosso site, vai na nossa equipe, seja membro, segue a Dani, porque além disso, a Dani também ensina enfermeiros, tá? O conteúdo dela também é fantástico. Tá aqui, gente, Dani Castro. Maravilhoso. Ela é professora de enfermeiros. O conteúdo dela é maravilhoso. Segue ela lá também. Tá bom, gente? Vamos encerrando por aqui, que a gente já chegou nas 2 horas. Agradeço muito a presença de todos aqui. Foi muito legal conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem com a gente, tá? Curte, compartilha, liga o sininho no canal, porque a gente vai voltar com mais lives nas próximas semanas aí. A Ju está se recuperando para voltar a me ajudar a produzir conteúdo. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês venham com a gente nessa jornada e que a gente construa aí um futuro promissor para a nossa carreira, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Estou à disposição para quem quiser me chamar. Obrigada, gente. Boa noite.